O Pangaré estava comentando que já nos comentários estão falando assim, ela conseguiu o que queria. Está presa em casa, livrou o filho e matou a filha. Olha como uma mãe que coloca uma vida, né, no mundo, fala do assassinato da própria filha, a frieza. Muito fria. Né, a frieza, como se estivesse matando uma galinha. A pergunta que fica é, se a perícia diz que ela não teria condições alguma de fazer aquilo só, das duas uma. Ou realmente ela é uma super-heroína, né, de muita força, ou o inquérito errou em algum momento. A pergunta é essa, né, Kilson? Exatamente. O inquérito da Polícia Civil do Estado do Piauí, segundo as informações que recebemos, inclusive ontem o promotor de justiça falou aqui no Bom Dia Meu Norte que estava convicto, provas suficientes de que os dois seriam condenados. Nós vamos ao vivo ao DHPP com o Felipe Reis, que tem mais detalhes. Inclusive, teríamos uma entrevista hoje, mais cedo, mas infelizmente até agora o delegado Bareta ainda não compareceu. Bom dia, Felipe Reis, no pique do Bom Dia. Bom dia a você. Bom dia a você, Yeltsin Vasconcelos, ao Kilson Johnny, ao Helder Felipe e a todos os nossos telespectadores do Bom Dia Meio Norte. Agora, Yeltsin, nós estamos aqui na porta do DHPP. Ontem à tarde, eu fiquei praticamente 2 horas conversando pelo telefone com o delegado Bareta. Ele estava muito seguro, o coordenador do DHPP, João Paulo, seria também condenado junto com a dona Maria Nessi. Ele, inclusive, chegou a me dizer... Ele foi forte nas declarações, disse que ele estaria montando uma narrativa para ludibriar e enganar o júri, né, o pessoal do Tribunal do Júri, as pessoas da Justiça. Nós aqui vimos passar o delegado responsável pelo inquérito, agora há pouco eu também conversei fora do ar com o Danúbio Dias, ele disse que não vai se pronunciar publicamente sobre o caso, apenas o delegado Bareta, que é o coordenador do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, é quem tem a autorização para falar. Ele, inclusive, marcou a entrevista conosco, nós estamos aqui aguardando e muitos aqui não concordaram com a decisão judicial, porém estão respeitando o que aconteceu ontem na cidade de Pedro II, Yeltsin. Ô Helder Felipe, qual é a revolta? Deve ter uma revolta, a gente vai mostrar algumas mensagens já aqui. O que está acontecendo aí, turma? A gente vai mostrar algumas mensagens, a revolta é muito grande aqui nas mensagens das redes sociais, mas Helder, ninguém acreditava que seria esse o fim. Para absolver o réu João Paulo. É só cortar o áudio lá da coisa. Vamos lá, Helder. O júri popular, foram mais de 13 horas, tentamos resumir o máximo aqui para explicar para a população nesta reportagem. Agora houveram outras declarações fortes também, Eldson, como a do Marcos Viana, ex-namorado da Isadora Mourão. Ele disse que uma semana antes da morte da Isadora, ela teria chegado a ele e falado que o João Paulo tinha traçado o perfil do João Paulo e ele tinha características fidedignas de um psicopata. Foram várias as declarações, inclusive de que quando ela ia dormir com ele em um hotel no município, ela chegava a colocar uma madeira na porta com medo de alguém invadir a casa. Ou seja, ela já falava também para ele o medo que tinha de perder a sua vida. E ele tentando acalmar, dizer que aquilo não passava de uma ilusão na cabeça dela. Ele afirmando que hoje entende o medo que a Isadora tinha na época. É espantável. É de espantar que tenha acontecido. Pô, se o delegado responsável pelo caso, vamos lá, pergunta para todos vocês, eu estou pedindo aqui a Letícia que coloque na nossa tela as mensagens de revolta, né? E eu agradeço se isso acontecer. Mas eu quero entender o seguinte, se para a promotoria, ontem falava aqui ao vivo o promotor, disse, olha, para a acusação não tem a menor dúvida da participação dos dois, não tem a menor dúvida. As provas, né? Para a polícia, a mesma coisa. Para a polícia, a mesma coisa.
Olha as mensagens. Bom dia, Eldson. Ela assumiu no lugar do filho dela. Quem matou foi... É o que diz aqui o telespectador, não sou eu. É a opinião do telespectador. E Eldson, aí só mostrar o quanto esses advogados conseguem manipular até os laudos da Polícia Civil. Até essa senhora sendo... Ela está sendo bem mandada. É a revolta da população. Ela, idosa, então já esperava esse júri. São todos analfabetos. Não sei quem está falando, é o telespectador. Há uma revolta muito grande. Ô, Helder Felipe, direto do DHPP. É de espantar, né? Oh, perdão, Felipe Reis. Olha, nós recebemos a informação de que o delegado Bareta já está a caminho aqui do DHPP. Inclusive, Eldson, lá no momento do inquérito foi montada uma simulação, um vídeo de simulação, porque os peritos aqui do DHPP, eles estiveram, claro, evidentemente na casa da Isadora Mourão, na casa da família. E para a Polícia Civil, a dona Maria Nessi estava no quarto junto com o filho dela, o João Paulo. E teria, inclusive, até passado a faca para ele golpear a vítima. Ou seja, a vítima estaria de bruços, deitada na cama e dormindo no momento em que foi atacada. Ou seja, o DHPP, o delegado Bareta, ele não tem dúvidas. Permanecemos aqui aguardando a chegada do delegado. Uma entrevista que será bastante interessante. Olha, o que me chama muita atenção, Helder e Kilson Jones, é que com toda essa dinâmica, e a gente sabe da competência do DHPP, de toda a equipe lá do Bareta, mas o que é que foi para esse júri que mudou a cabeça do júri? Deve ter tido algum fato, por isso que eu vou perguntar aqui ao Helder, que acompanhou de perto. O que é que mudou de fato para o júri inocentar o João Paulo? O que foi determinante lá? Em todos os momentos, tanto as testemunhas que foram depor a favor do João Paulo e também da dona Nessi, eles tentavam implementar a narrativa de que ela estava sozinha na cena do crime. Em um determinado momento, o João Paulo chegou a dizer em seu depoimento, Eldson, que acredita que no momento ele estava dormindo e acredita que a dona Isadora tenha chamado aquela diarista da história para a residência, justamente para ela ser uma pessoa que fosse provar que ele estivesse dormindo. Ele chegou a falar isso. E um fato interessante, como consequência desta absolvição e desta condenação, Eldson, é que como o DHPP, o Ministério Público, apontavam como sendo a motivação a herança de cerca de 4 milhões de reais deixada pelo pai, caso o João Paulo e a dona Nessi fossem condenados ontem, eles podiam pegar até 30 anos de prisão, condenados até 30 anos de prisão. Como no caso o João Paulo foi absolvido, agora vai ficar da competência dele a administração de todo esse dinheiro. E a Dona Nessi continuará dentro de sua residência por ter mais de 70 anos e a lei assegurar a prisão domiciliar. Então, ele agora vai ser solto nas próximas horas em autos e já deve assumir esse dinheiro. Se não processar o Estado, Kilson Jones. Exatamente. Cabe a ele, né? Se não processar. Ou seja, essa linda jovem foi assassinada dentro de casa. A polícia diz que os dois participaram, a perícia, a ciência diz isso. A promotoria, o promotor diz a mesma coisa, que tem a certeza absoluta da participação dos dois no homicídio, essa linda mulher, assassinada em casa, e agora o cenário é esse. Ele é absolvido, ele é o tutor dos 4 milhões de reais a partir de agora, ou seja, ele vai comandar esse dinheiro. A idosa não está atrás das grades, porque tem 70 anos. Está cuidando do filho que possui uma esquizofrenia, então está como estava. Ou seja, quem perdeu nessa história toda? A advogada, né? A Isadora. As mensagens são de revolta aqui, viu? Tem coisas que eu não consigo entender na vida. Agora, para você ter uma ideia, Eldson, eu estive na casa da dona Maria Nessi. Que o senhor foi lá. E lá ela mostrou ao vivo para a Rede Meio Norte, nós mostramos com exclusividade, ela guardava em média 40 facas em cima do guarda-roupa. Mostramos as facas, umas 40 facas realmente em cima do guarda-roupa. Minha nossa. Ela mostrou detalhes por detalhes. Frieza, né? Imagina ela contar a versão para o Kilson, depois contar da polícia. Olha, eu achei uma
falta de tudo, pois os dois eram para apodrecer na cadeia. O melhor juiz não dorme, que é Deus. Mensagens chegando, é uma revolta muito grande. Bom dia, vou dar a minha opinião. Teria que manter os dois presos, né? Há uma revolta muito grande, porque não sou eu, não é o Felipe, não é o Helder, não é o Kilson. Quem diz que os dois participaram é A Polícia Civil. a Polícia Civil, a Polícia Científica, né? O Ministério Público. O Ministério Público estava convicto. Mas a defesa, muito bem montada, diga-se de passagem, conseguiu mostrar para o júri, né, Que João Paulo não estava na cena do crime. Conseguiu tirar ele da cena do crime. que o João Paulo é um verdadeiro anjo, que ele é a vítima nisso tudo. Helder, obrigado pela participação. O Felipe continua com a gente, daqui a pouquinho eu volto.